Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Tite. Estamos ao vivo na TV Cruzeiro. A primeira pergunta é da TV Cruzeiro. Professor, boa noite. Queria uma análise desse jogo, né? Uma importante vitória, o primeiro jogo com a equipe considerada titular, os jogadores que estavam se preparando na Toca da Raposa. Queria uma análise sobre a noite de hoje, a atuação dos atletas. Boa noite. Novamente, boa noite. Novamente o Cruzeiro esteve presente. Independentemente de nomes, faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva, que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que ele teve hoje uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar acima. Nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado. Tite, Adroaldo Leal, Fã FM. O senhor disse na entrevista coletiva após a vitória sobre o Tombense, né, a respeito dessa questão dessa equipe do Cruzeiro do ano passado, do entrosamento, e mais do que isso, o senhor falou da questão do equilíbrio. E o Cruzeiro tem alguns jogadores que, às vezes, o torcedor eles não são muito badalados para a torcida, no caso do Christian, do Wanderson, que hoje o Wanderson, inclusive, fez o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, saiu ovacionado. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, da importância desse tipo de atleta, desses jogadores, para o Cruzeiro ter esse equilíbrio, que o senhor falou que é muito importante, né? Porque tem aquela questão de gestão de grupo e por aí vai, mas a importância desses jogadores que às vezes, para o torcedor, eles não aparecem muito, não são muito badalados, mas que conseguem fazer com que o time seja um time equilibrado, como você disse. Gestão de grupo é falar a verdade. Eu não conheço outro caminho. É com eles falar a verdade. Falar com vocês, aquilo, e ter o mesmo discurso lá. Às vezes eu omiti algumas coisas com vocês, eu posso omitir, mentir não. Esse é um compromisso. Uma engrenagem ela é feita de diferentes características para que ela possa se moldar e potencializar alguns atletas. A gente tem Caio e Matheus, são dois jogadores que contribuem muito na fase defensiva, mas também esses jogadores, esses externos que vêm e que contribuem, eles também, na hora da retomada, dão a esses jogadores uma liberdade criativa. É assim que o Cruzeiro se montou. E é assim que nós vamos trabalhar, buscando aperfeiçoar algum aspecto, mas não tirar as características principais que essa equipe tem. Tite, boa noite. Rubem Júnior, da Itatiaia. A entrada do Wanderson é, de certa forma, até um recado que tudo que foi feito na última temporada será mantida, né, em termos aí desse time considerado titular, porque hoje foi a base, né, do ano passado com o Wanderson também. É mais ou menos por aí? É uma valorização de um grupo e de um trabalho que vem sendo feito. Não é a gente que chegou agora que vai ter a querer mudar ou querer fazer mudanças numa coisa que vinha sendo construída. Eu acho que a gente está aqui para agregar e manter e continuar construindo no que estava sendo feito ano passado, agregando novas peças, agregando outras opções, outras possibilidades durante o jogo, mas todos os atletas que estão aqui têm que ser valorizados. Competição. Coopera enquanto equipe e compete para ser titular. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Muito é falado sobre o Gerson entrar como um meia-direita, que seria na vaga do Christian, que hoje fez 2 gols. Acredito que agora você tem uma dor de cabeça muito boa para escalar esse time. Como é que fica para gerir nessa questão? Day by day, dia a dia. Futebol não tem também, eu não consigo enxergar de outra forma. Tu tem que viver um dia de cada, tu tem que fazer um trabalho um dia de cada, as construções elas vão acontecendo, tu tem jogadores versáteis. O Christian joga de externo direito, externo esquerdo, tu vê que ele foi para o lado esquerdo, como segundo meio-campista, até primeiro ele foi. O Wesley colocou ele de ala. Ala eu acho que não, com 3 zagueiros. No Atlético. Mas enfim, ali eu não vejo ele. Até porque o sistema não tem ala. Mas então essa versatilidade, ela permite tu poder utilizar jogadores assim como o Gerson, assim como
O Arroio é de um lado ou de outro, né? Assim como o Sinesterra também tem a possibilidade de utilizar de um lado ou de outro. Então, tu começa a ter atletas que têm essa capacidade. Ô, Tite, boa noite, Matheus, também. Parabéns pela vitória, Rafa Nobre, do Jornal O Tempo. Você falou desse trabalho dia a dia, é claro que hoje é comemorar essa goleada aqui, né? Mas pensando nesse cronograma, nessa atividade, esse cronograma que vocês trabalham para a semana, né? Tem que pensar no jogo de quinta-feira já tem um Democrata, e a ideia é ter um time parecido com o que foi a campo hoje, mesclar, porque o Clássico se aproxima também no final de semana. Já tem uma ideia de como pode ser o Cruzeiro para quinta-feira aqui no Mineirão? Vamos ver a resposta, inclusive físicas, e tu tem todo o departamento de fisiologia que possa te municiar, o departamento físico, que depois vai nos municiar de informações para essas situações. Departamento médico, hoje o Romero saiu com algum desconforto, a gente procurou preservar algumas situações que elas pudessem ter um cuidado maior na medida que o Lucas tinha sentido. Aí nós tiramos o Lucas Silva também para uma outra função de volante, não, trouxemos o Christian para fazer também essa função, porque esses cuidados a gente vai ter que gerenciar. Eu estou enrolando, quem tem que responder isso eu falo uma Serediô aí, que tinha vindo aqui. Ô Tite, Samuel Venâncio, aqui à sua frente. Para um técnico, quando tem uma vitória com um desempenho dessa forma, com grandes jogadas sendo trabalhadas, né? Eu acho que isso é o ápice. Claro que é só o começo de um trabalho contra adversários ainda de um campeonato estadual, mas é uma amostragem já do que pode vir aí de um Cruzeiro bem coletivo também para esse 2026. Sim, e essa energia ela contagia. Eu não sabia que o Wanderson não tinha feito gol. Foram vocês que me informaram, né? O primeiro gol do Cruzeiro. E aí ela contagia essa alegria de um, a alegria de todos, né? E quando foi, aí eu fui no embalo, para comemorar, justamente para também dar a nossa parcela de contribuição, dizer, pô, a gente está integrado nesse mesmo espírito da equipe toda. Sim. Ô, Tite, boa noite. Boa noite também, Matheus. Vou tomar liberdade, já que você falou bastante já da vitória, para te fazer uma pergunta de um cara que não foi relacionado, que é o Wallace. Tem um motivo específico para ele não ter sido relacionado, já que ele integrou aquele grupo que chegou depois para a preparação do Cruzeiro no dia 5? Bom, boa noite a todos. O Wallace é um atleta de uma grandeza enorme, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, né? Foi convocado para a seleção brasileira comigo. Na Udinese, na Alemanha. E a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. Então a gente está analisando essas situações e por esse motivo que ele não foi relacionado. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Tite, muito se fala sobre a necessidade dos jogadores de ataque terem que ajudar na defesa, só que hoje o Cruzeiro contou com o contrário também. Os jogadores de defesa e até mesmo o Lucas Romero trabalharam muito bem na construção. Eu queria que tu falasse da importância dos jogadores de defesa ou os volantes ajudarem na construção das jogadas nesse time do Cruzeiro. Inteligente a pergunta. Caraca. Vai ter jogos que a gente vai precisar que os homens da frente façam a diferença atrás e vão ter oportunidades que os homens de trás vão fazer a diferença na frente. E quem ganha é a equipe sempre. A gente não pode separar uma equipe com quem ataca ou quem defende. E esse grupo é muito consciente, é muito unido nesse sentido. Então, quando eles têm a entrega para defender, eles também valorizam a todos que fazem parte do momento ofensivo. E a gente só está aqui para potencializar a todos eles nos dois lados do campo. Nas construções, sim, elas trazem dos zagueiros também, quando fica mais livre, eles têm a capacidade de construir, sim. Boa noite, Tite, Matheus, Guilherme Macedo, do GE. Sei que tem essa questão ainda de esperar a semana, enfim, mas tem dois jogadores que vêm passando por um planejamento cuidadoso, até por uma questão física que vem do ano passado, que é o Neiser, que tem também o Sinisterra, até o próprio Matheus Henrique também. Queria saber se vocês
esperam contar com esses jogadores, talvez para essa dobradinha da semana, desses 2 jogos? Ou é uma situação mais pensando já em Campeonato Brasileiro também? Eles estão seguindo protocolos de recuperação e volta de treinamento com o elenco. Acho muito difícil para o meio de semana, mas a gente vai trabalhar para que quando eles possam voltar ao grupo, eles não tenham situações de volta, fica um pouco, tem recaída, volta para o DM. Então a gente quer, como é um início de campeonato também, fazer uma base física com todos os atletas para que eles possam perdurar o maior tempo possível durante o ano, sabendo que, como o Fábio sempre diz, né, a lesão faz parte do futebol. Não tem como não ter lesão. Então, mas a gente fazer tudo o que a gente pode para que a gente diminua ao máximo isso. Professor, boa noite, Tite, boa noite, Matheus. Parabéns pela primeira vitória aqui no Mineirão, né? A minha pergunta é a seguinte: ano passado o Cruzeiro foi um time muito vertical, né? Hoje também a gente viu um jogo posicional, mas a gente viu muita verticalidade aí no ataque do Cruzeiro, principalmente com o Caio Jorge, bolas longas. Esse vai ser o Cruzeiro, horas posicional, horas vertical. Como que você pretende aí usar esse esquema tático para o restante da temporada? Sim, é a manutenção do DNA e o espírito agressivo da equipe, por vezes verticalizar. Inclusive eu chamei o Matheus uma hora no banco, falei com o Vini e digo, eu não vou pedir para eles ficarem tocando um pouquinho, eles têm que sentir o time do desafogo, da jogada de aproximação, até para em termos físicos, não ficar desgastando bate e volta, bate e volta, bate e volta. Mas é de ter, sim, mas não retirar aquilo que tem uma característica importante. Eu não posso, não devo. Não é a mesma coisa, tu tem um quadro, o Cruzeiro já tem um quadro desenhado. Aí tu quer que o técnico venha aqui e assine o quadro maior do que a beleza do que o quadro é. Eu não vou botar ali, agregar daqui a pouco, em alguns momentos importantes, um controle, um domínio mais, não controle, um domínio mais, uma posse de bola mais, até para um desafogo, mas não retirar aquilo que a equipe tem como característica maior. Boa noite, Tite. Malu Rabelo, da TV Globo. Queria pedir licença, boa noite, Matheus, pedir licença para fazer uma pergunta a respeito do Brasileiro, que vai começar daqui a alguns dias. Você que já ganhou a competição algumas vezes, ficou um tempo aí fora da disputa, eu queria te ouvir por que é tão difícil ganhar o Campeonato Brasileiro e o que você achou desse novo formato, né, que vai começar agora em janeiro e termina em dezembro. Primeiro nós temos, o calendário ele precisa ser ajustado, porque o atleta tem uma série de benefícios, eu tenho consciência disso, o técnico também, ele tem uma exposição pública de reconhecimento muito grande, ele tem uma valorização profissional também dessa mesma forma em termos financeiros, mas da mesma forma, nós vamos ter folga amanhã, então, sabe, um grau de exigência, de cobrança, de visibilidade, de cuidados da alimentação, de cuidados físicos, de uma série de aspectos que eles também retiram e o calendário às vezes te massacra, inclusive em termos mentais, ele te absorve muito, né? São as pressões de desempenho em alto nível, quando tu bota essa camisa, ela é pesada, a expectativa é alta, desempenho e resultado. Então a gente tem um pouquinho de ajustes nisso em termos de calendário. Parece que está melhorando nesse aspecto. Campeonato Brasileiro, e esse ano passado, eu vou pegar só do ano passado, ele achatou. Em cima e embaixo ele é muito difícil. Muito difícil. E a constância durante o campeonato faz a diferença. Obrigado, professor Tite. Obrigado, Matheus. Obrigado. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Tite.